Amém? Bom dia. A mensagem de hoje será renovando a nossa mente. Amém? Abra a sua Bíblia junto comigo em Romanos 12. Romanos 12. Amém? Romanos 12, 2. Esta semana que está a começar, a semana passada, foi uma semana muito estranha, não é? Aconteceram situações de coisas no mundo que a gente fica... Tudo mudou. Há uma mudança. E nós, como cristãos, temos que nos renovar a cada dia. Então, por isso, essa palavra que o Senhor me deu para nós estarmos aqui hoje meditando nela. Romanos 12, 2. Amém? 2. Amém? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, disse meu Pai, nessa manhã que nós possamos experimentar essa vontade, Senhor Pai. Que nós possamos renovar a nossa mente e ver qual a boa vontade do Senhor tem para nós. Pai. Que nós não nos conformemos, Pai, com as coisas desse mundo, Pai. Com essas guerras, Senhor, com essas situações, com o ódio que vai nesse mundo, Senhor. Mas que nós renovemos a nossa mente e vejamos qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Não, pode sentar. Amém? Nós vivemos um tempo de muitas vozes. Um tempo muito rápido, um tempo muito estranho que nós estamos a viver, né? Ou seja, um tempo de redes sociais, de notícias, de opiniões, de filosofias, né? E é o que mais tem. Gente diz, parece que querem descobrir uma pólvora. Porque assim, assado, não é? Eu vi esses dias aí a ter uma conferência aí em Lisboa, de uma conferência chamada, não lembro o nome, mas que assim é que você paga, tá? E eu vejo assim, Senhor, há um homem lá que fala umas coisas, aquelas frases bonitas, eficientes. Eu digo assim, nossa, eu não falo bonito assim, nem. Bem que eu gostaria de falar aquela voz de radialista, né? Nós temos um pastor nosso no ministério que tem uma voz de radialista, né? O pastor Mateus é um homem fantástico, ele tem uma voz de radialista. Bem que eu gostaria, né? Mas não é assim. Eu não sou desse jeito. Então nós temos que ser como nós somos, né? A mente é como um campo de batalha. Porquê? Nós acordamos de manhã e nós começamos com os pensamentos, olha, o que é que eu vou fazer nesse dia? Eu tenho isto, eu tenho essa conta, eu tenho esta situação, eu tenho aquilo, eu tenho outro. O que é que eu vou fazer na minha vida? Então fica aqueles pensamentos, multiplicam-se, é coisas que não acabam mais. Parece que depois a gente muda, a gente tenta, não vou pensar mais nisso, mas de repente vem outra vez. E eu digo uma coisa para vocês. Guarda essa frase. Se nós vencermos na mente, nós vencemos na vida. Amém. Amém. Mas se eu perder na mente, eu vou ser derrotado. Se eu perder na mente, eu vou ser derrotado mesmo que eu tenha a Bíblia na mão. Vou ser derrotado. Porque eu já estou mentalizado. Eu já me sinto derrotado, então, do que me vai adiantar eu ter a Bíblia na mão. Por isso Paulo diz o que aqui? Renovem a mente. Paulo já falava isso lá atrás. Imaginem para os dias de hoje, do jeito que as coisas são, da rapidez, da evolução, da informação, como eu estava a dizer aquilo tudo. Paulo diz renovem a mente. Então a mudança exterior, ela só acontece quando ela começa primeiro dentro de nós. Primeira transformação tem que ser interior. Não adianta eu trocar de roupa. Não adianta eu tirar uma roupa, sei lá, de surfista, não sei o quê, um terno, uma gravata. Não adianta se eu não renovar primeiro o meu interior. E hoje eu quero ver aqui com vocês a renovação da mente que nos leva a viver a boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. A nossa mente natural, em primeiro lugar, ela é inclinada contra Deus. Nós somos inclinados contra Deus, já nascemos dessa forma. Há uma resistência. Nós, o homem, tem uma resistência a Deus. Há uma resistência. E em Romanos, Paulo fala em 8:7, fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, então, espera, se eu estiver inclinado para a carne, eu vou ser inimigo de Deus. E quantas vezes nós colocamos a nossa carne à frente, as nossas vontades à frente, os nossos desejos à frente, aquilo que nós queremos, e nisso nós estamos a ser inimigos de Deus, é o que diz a palavra. É? E a nossa mente sem Cristo, ela pensa como o mundo. Ela vai pensar orgulho, ela vai pensar medo, ela vai pensar egoísmo. É isso que vai pensar a nossa mente sem Cristo. É por isso que muitas vezes nós queremos seguir a Cristo. Queremos. Mas os pensamentos vão nos sabotar. Que eu até quero te seguir, mas depois fica aquela coisa, mas eu estou cansado hoje. Mas eu briguei com a Janeta, então, isso aconteceu já, há uns anos lá atrás, né? Eu falei, não vou na igreja, pronto, acabou, briguei, vai tu se quiseres. Briguei com alguém lá e falei para a pastora Janeta, disse, não vou, vai tu. Ela foi. Fiquei na rede, a manhã toda, nossa, foi uma maravilha, os cultos lá demoravam, era quase o dia todo, e a Janete falou, nossa, o que é que... Eu bebi aguinha, eu bebi sumo, fui para a rede, saí da rede, voltei para a rede, saí da rede, maravilha. Mas quando a Janete chegou, eu falei assim, Janete, e aí, sentiram a minha falta? Alguém perguntou por mim? Hã? E eu, não. Nossa. E ela, não. E eu disse, não, porquê? Ué, mas eu sou tão importante, como é que não sentiram a minha falta? É? Porque, qual era o meu pensamento? Que eu não ia, nossa, eu podia chorar. Eu chorar até. Esse é um dos nossos erros, não é? Nós achamos isso às vezes, não é? Muita gente acha isso no trabalho, que é tão importante, que quando sair vão sentir muito a falta, não é? Eu estava numa empresa, né? E enquanto eu estava lá, eram propostas e propostas que vocês não imaginam, as propostas para eu mudar de empresa. O salário, eu já ganhava muito bem. Imaginem, dobrar o salário. Quem ganhava já 10, 15 salários mínimos, queriam dobrar o salário. Teve grandes editoras no Brasil que pensaram nisso. O meu sócio dizia assim, ficava, cada vez que aparecia lá alguém, ele ficava. Okay. Eu saio da empresa. Eu digo assim, agora vou ser contratado, né? Por alguém. Eu sou o bam, sou o bom. Nenhuma proposta. Nadinha. E é aí que a gente tem que ver, eu não sou bom. Muita gente acha que é indispensável, que Deus sem Ele não funciona, que sem Ele a igreja não prospera, que sem Ele nada acontece, que sem Ele, pronto, tudo para. Mas não é assim. Se eu parar, Deus envia outro. Vai acontecer. Né? Então, quantas vezes então esses nossos pensamentos eles ficam-nos a sabotar? Nós até queremos. Eu vou dar um exemplo. Os espias lá em Números. O que acontece? Eles viram a terra prometida. Mas 10 disseram assim, somos como gafanhotos. 10 deles. Não era verdade. Era verdade? Não era. Mas era a mente deles a falar. Isso que era. Era a mente deles a falar o quê? Derrota. Quantas vezes nós deixamos a nossa mente nos convencer de que a gente não pode? Quantas vezes nós não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou poder fazer isso. Estou com um projeto para avançar e
Eu tenho que avançar, mas a mente fica. Mas como é que... Agora, estás com 61. Como vais fazer isso agora? Como? Na cidade. Como é que vais fazer? Como vais chegar lá? Não é? Só que a renovação da mente, ela acontece pela palavra. Em João 17, esse é ele, até eu decoro sempre, que é João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos que ser santificados pela palavra. Nós estamos já santificados pela palavra. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. Então, a Bíblia não é apenas informação. Para mim já foi lá no passado, antes de eu me converter. Era informação. Só que a Bíblia não é mais informação. A Bíblia é transformação. Aleluia. Amém? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que pensa assim: eu sou fracassado. Eu fracassei na minha vida. A pessoa pensa assim. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Posso todas as coisas em Cristo. Aleluia. Eu não me esqueço, há uns anos atrás, já vi um pastor que falava, enfatizava muito coisas que a gente sabe de verdade, mas que ele enfatizava muito, quando ele dizia assim: levanta todo dia, faz não sei o quê, mas e fala. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. O que é que a palavra diz que nós somos? Mais que vencedores em Cristo Jesus. É onde? Em Cristo Jesus. Agora, sem Cristo, somos o quê? Derrotados. Como o mundo. Ah, mas espera aí, mas o meu vizinho não está tão derrotado assim. Olha a vida dele. Tá. Ok. E o vazio? Como está? Quando a mente se rende à palavra, há uma coisa que acontece, sabe o quê? A mentira perde toda a força. Nós temos que substituir pensamentos de medo com promessas de Deus. Então, cada vez que vier um pensamento desses de derrota, usa essa palavra. Eu posso aquilo que a palavra, aquilo que Deus, aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou aquilo que Deus, aquilo que Jesus diz que eu sou. Amém, Jesus. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Glória a Deus. A mente renovada, ela experimenta a vontade de Deus. Quando eu me entreguei realmente ao Senhor, toda a minha mente se abriu. Tudo aquilo, todo o meu passado, passou-se à minha frente como um filme. Eu disse assim: nossa, que perda de tempo. Olha o medo, olha a frustração, olha a angústia, não é? Eu já vi muito testemunho várias vezes, não é? Muitas tentativas de suicídio, não é? Acordar um dia e quando ao ver qual era a data, passaram 3 dias, eu não sabia onde tinha estado, o que tinha feito, onde tinha ido, nada. É isso, essa prisão. E quando consumia as drogas, quando consumia o álcool, sabe o que era? A questão era quando passava o efeito. Porque na hora da euforia era bom, mas depois passava tudo. E por isso nós temos que consumir de novo para voltar àquilo tudo. Isso é a escravidão. Essa é a escravidão. É a liberdade que Jesus nos dá. Não, a renovação da mente é outra coisa. Então, como Paulo diz que ao renovar a mente, nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa viver debaixo do propósito e não debaixo do engano. Como é que nós vivemos? Porque eu digo para vocês, muita gente até quer ouvir a voz de Deus, mas não conseguem. Porquê? Vocês podem dizer porquê? Porque a mente, ela vai estar ocupada com os ruídos do mundo. Os ruídos do mundo. A informação.
E não só a boa informação, a má informação. Hoje a gente tem que filtrar tudo o que ouve, tudo o que vê, tudo o que lê, porque o engano, a mentira, e quem é o pai da mentira? Não vou nem precisamos, mas o engano que há é terrível, não é? É porque nós vemos as notícias de guerra, não é? A gente sabe que o mundo se aproxima do fim, guerra e rumores de guerra, a aproximação do fim dos tempos. Agora, como é que nós ficamos? Tem muita gente preocupadíssima, tem gente a juntar água. O que acontece alguma coisa, o que é que se compra logo? Água e papel e higiênico. Água e papel higiênico. Porquê? Não sei. Papel higiênico não sei porquê, mas água eu entendo, água é essencial. Mas é. E é o que está a acontecer. Tem muita gente aí apavorada porque estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Né? Mas há os ruídos do mundo. Há um exemplo, olha, nós falamos um dia sobre o filho pródigo. Né? Quando ele caiu em si, ele renovou a mente e voltou para o pai. Ele saiu, ele foi loucura total, ele foi aquela coisa toda. Né? Aí ele cai em si. Há quem diga assim, mas ele cai em si porque ele perdeu tudo. Já não tinha mais nada. A palavra diz que, como é que é? Ou pela dor, ou pelo amor. Acontece, não é? Mas o que aconteceu mesmo é que ele renovou a mente dele, ele voltou. Ele voltou a si. Voltou a si. Não, vou voltar para o pai. Porque na casa do pai, onde eu estava bem. Lembro. Lembro. Ela lembrou da casa do pai. Tem muita gente que... Eu não gosto da palavra que se desvia, não gosto de usar essa palavra, porque isso não existe. Crentes, não existe desviado. Essa coisa, desviado do mundo. Desviado seria desviado do caminho, mas sim, ok. Agora que tem muita gente que, como falei, até quer. Quantas vezes eu falei com pessoas que não estavam congregando, diziam, eu vou, eu quero, eu preciso. Não é? Tem uma senhora aqui em Alhos Velhos que toda vez que ela me vê, ela diz, a igreja está onde? Ela, eu vou, eu não sei o quê. Toda vez que ela me vê, ok, mano, amém, vai lá, vai nos visitar. Né? No outro dia ela veio de novo e ela disse, eu quero fazer o culto no domingo, também eu vou. Né? Mas o quê? Estão presas às coisas do mundo. É o trabalho, é os filhos, é tudo que vem ali à volta. Né? Quando o filho pródigo volta à casa do pai, ele experimenta a boa, feita e agradável vontade de Deus. Ele experimenta, sabe o quê? O perdão e a restauração. O Senhor já nos perdoou. Estamos dizendo, o Senhor estou sendo castigado, o Senhor está a castigar, porque eu sou assim, porque eu não sou assado, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sei o quê, o Senhor não gosta de mim. O Senhor não me ama. O Senhor está lá e diz assim, mas eu estou aqui de braços abertos. Minha palavra está aí. Diz que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E tu não reages. Renovar a mente é escolher pensar como Deus. Mesmo quando a realidade parece o contrário. Como é que eu vou pensar como Deus quando tudo está a desmoronar? Quando tudo está a cair? Quando tudo parece que me vai derrotar? Quando a gente olha, o inimigo é gigantesco. Nossa, são 2000 e nós somos só 200, somos só 300. E agora? Se olharmos para isso tudo, eu estava vendo as estatísticas, diz que na Ucrânia e a Rússia lá naquela guerra, diz lá que os russos têm 3 vezes o triplo dos homens, de soldados. Então, 3 vezes mais significa que
que são 3 para 1. Então, o que é que aqueles homens da Ucrânia deveriam dizer? Estamos derrotados, acabou. São 3 para 1. Os 3 vão nos cercar, vão nos matar, vão acabar connosco. Mas estão lá. Porquê? Resistência. Porque eles não estão a deixar que a mente seja enchida com esses pensamentos de derrota. Nós temos que ter pensamentos de vitória. Amém. Mesmo quando essa realidade parece o contrário. Amém. Amém? E a nossa vida só muda quando a nossa mente mudar. É verdade. Enquanto a nossa mente não mudar, enquanto ficar agarrado às coisas igual do mundo, enquanto ficar agarrado às coisas da terra, e nós somos agarrados às coisas da terra. Cada vez que a gente faz uma limpeza lá em casa, já temos uma dispensa lá, uma arrecadação, tem um monte de coisas. Cada vez que vamos fazer uma limpeza, jogamos um monte de coisas fora. E há outro monte que eu digo assim, isto aqui não, isto aqui eu posso precisar para aquilo e aquilo outro e aquilo outro. E vai. Da mesma forma, olha, vou dar outro exemplo. Né? Quando entra o verão, a pastora Janete guarda as roupas de inverno, nossa casa é pequena, guarda as roupas de inverno e retira as roupas de verão. E ela pergunta-me, e esta camisa? Vai usar? Vou. E esta aqui? Vai usar? Vou. O verão está a acabar. Eu olhei para o guarda-roupa lá. E daquelas que eu falei que eu ia usar, usei 4. Tem lá mais umas 30. Eu não usei. Tudo para doação. Está tudo para doação. Abri a gaveta das t-shirts. Daquelas que eu falei que ia usar. Sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Somos assim ou não somos? Nós não renovamos. Nós achamos que nós compramos uma outra roupa para renovar, usamos uma vez, o que é que foi, mas depois voltamos a usar sempre as mesmas coisas. Onde está a renovação? É? Então, novamente, quando há arrecadação esse ano, vou lá, não sei o que mais vou ver. A tralha continua. Parece que multiplicou. Mas não parece que multiplicou. Como? Sabe porquê? Porque a gente vira para Jesus e diz, Senhor, está aqui tudo. Eu entrego a Ti todas as minhas dores, as minhas dúvidas, todo o meu medo. Está tudo aqui, Senhor. Jesus, ok. Fica comigo, ok. E nós sempre tiramos aquele peso. Só que de repente, espera aí. Senhor, espera um pouquinho, Senhor. Tem uma coisa aqui que eu te entreguei. Senhor, mas eu ainda preciso. Porque eu preciso fazer qualquer coisa ali. Então, é só isso aqui, tá? Só isto. O resto podes ficar. Mas isto, Senhor, deixa comigo aqui. Depois mais tarde eu te devolvo de novo, tá? Senhor, lembrei agora. Tem mais uma coisinha. Quando a gente vai ver, nós pegamos tudo de volta. É que nem essa arrecadação. Vamos fazer a limpeza. Vou jogar fora. Não, mas e se eu precisar aqui? E esse parafuso? Não, mas eu tinha aquela parede lá. E aquela parede acho que vai precisar de um parafuso um dia destes. Um prego. Não sei, talvez eu queira pôr um quadro lá na parede. E esse prego vai ser o prego certo. Aí eu tenho um quadro. E um prego, esse prego, aquele quadro nunca vai para aquela parede. É bem assim. Dessa forma. Nós não fazemos renovação, nós não renovamos. Se não renovamos nem a nossa vida, como é que nós vamos querer conseguir renovar a nossa mente? Por isso que temos que começar primeiro. Renova a tua mente. Renova a tua mente, diz o Senhor. Se quer um novo destino, eu preciso de uma mente renovada em Cristo. Qual é o destino que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Bem? E nessa manhã, talvez a gente esteja a lutar com pensamentos negativos, com medo, ansiedade, incredulidade até do que vai acontecer ou não. E o Senhor quer lavar a nossa mente com a palavra e com o Espírito. Então, olha comigo assim, Senhor,
Senhor, eu entrego a minha mente a Ti. eu entrego a minha mente a Ti. Que ela seja transformada pela Tua palavra. Que ela seja transformada pela Tua palavra. Alinhe os meus pensamentos ao Teu coração. Alinha os seus pensamentos ao meu coração. E faz-me E faz experimentar a experimentar Tua vontade. a Tua vontade. Que é boa, Que é boa, perfeita perfeita e agradável. e agradável. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória Glória a Deus. Amém. Aleluia, Vamos orar. Jesus. I just wanna speak the name